Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Vinícius, estou no último ano da graduação na Unesp de São José do Rio Preto, onde também faço parte do laboratório de pesquisa, que é o ACME, coordenado pelo professor Adriano Cancian. E lá eu tenho tido a oportunidade de trabalhar num projeto em parceria, em cooperação com o NIC, para a identificação de abuso no registro de domínios. Não só detectar o registro, mas fazer isso de forma precoce. E por que que é importante? Hoje a gente tem algumas formas de se detectar esses abusos, só que muitas vezes a gente fica dependendo de listas. E para que esses domínios vão para listas, é necessário de que pessoas sejam lesadas para que depois haja uma denúncia e que depois vá para listas ou que outros sistemas o detectem. E o abuso no registro de domínio, ele tem alguns impactos na sociedade, que vai desde a reputação do TLD, ou seja, se a gente tem registros maliciosos, domínios maliciosos sobre um TLD, e uma grande quantidade disso, podem ser que as pessoas comecem a associar esse TLD com alguma coisa negativa. E, além disso, a gente pode ter prejuízos monetários, no caso de uma empresa que sofreu uma negativa de serviço, um ataque de DDoS a partir de práticas utilizando o nome de domínio. Então, essa empresa vai ter seu serviço fora do ar e também a gente pode ter práticas como phishing, por exemplo, para roubar dados dos usuários, dados de cartão de crédito, dentre outras coisas. Sabendo da importância disso, o NIC já tem algumas medidas para frear essas atividades maliciosas, dentre elas, como a gente viu no GTS 30, numa palestra muito legal do Rubens, eles recebem pedidos via e-mail de denúncias, eles analisam feeds gratuitos, como o OpenFish, e também um dos métodos que eles adotaram, que teve um resultado bem positivo, foi analisar fraudes no pagamento. Só que esses tipos de análise, eles, embora tenham se mostrado eficientes, não cobrem todos os tipos de ataque que um domínio pode ter. Então, como, por exemplo, botnets, phishing, fast flux domains, são algumas coisas que a gente pode detectar utilizando características intrínsecas do DNS. Um exemplo o fast flux domain, que é uma prática de você ter um domínio que aponta para múltiplos IPs, esses IPs ficam rotacionando, esses IPs apontam para máquinas que atuam como proxy para, no fim, ser aplicado algum malware, uma distribuição disso. Então, é um tipo de ataque um pouco mais complexo que pode ser identificado através da análise do URL ou da análise do tráfego. Então, o nosso projeto ele consiste em 3 módulos, grandes 3 módulos, que são análise textual do nome do domínio, análise do tráfego, fazendo uma coleta ativa, e análise da coleta passiva do DNS. E por que que a gente optou por fazer essa divisão? Bom, o primeiro módulo do projeto, que é a análise textual, ele trabalha simplesmente analisando o nome do domínio em si. Então, para a gente fazer isso, a gente utiliza algumas métricas estatísticas e linguísticas que a gente extrai a partir do nome do domínio, então, alguns números que permitem a gente identificar se existem palavras ali, porque a ideia do DNS, como a gente sabe, é converter, é traduzir o nome de domínio para um IP, e para a gente humano faz mais sentido a gente guardar nomes que são fáceis. Então, é muito comum de que a gente associar de que, então, um nome de domínio que seja utilizado como atividade benigna seja um nome fácil para a gente conseguir decorar e acessar. E esse módulo ele pode ser aplicado antes mesmo do registro ser concluído do domínio. Porque, por ele não depender da análise de tráfego e nem da característica do URL do DNS, então, você consegue, antes mesmo da publicação do domínio, identificar se aquele domínio é ou não malicioso. E como que a gente faz isso? Um exemplo de características que a gente pode extrair da análise textual do domínio é a entropia de Shannon. A entropia de Shannon, ela mede a aleatoriedade no nome de um domínio. Ou seja, o quão aleatório aquele nome é para o algoritmo. E a gente consegue perceber no gráfico que domínios maliciosos tendem a ter uma aleatoriedade, ou seja, uma entropia maior do que domínios legítimos. Isso porque a gente tem algumas práticas como DGA, que são algoritmos que geram domínios e são utilizados em botnets. E esses domínios, muitas vezes, eles não têm... eles são muito aleatórios, são letras aleatórias ali. E esse módulo, ele pretende pegar esse tipo de abuso. E, além disso, também no phishing, que é a gente conseguir detectar
domínios que tentam se passar por outros domínios que são conhecidos por ser benigno, ou de que ele vai apresentar algum tipo de fraude para o consumidor final. Só que aqui a gente tem um grande desafio. Como que a gente faz, então, para identificar, nesse nível, no caso da Americanas, que eu citei ali, você tem o domínio legítimo, que é Americanas, e o domínio malicioso, que seria a mesma coisa, trocando um I pelo um L, por exemplo. Essa análise é complicada, e aí, em termos computacionais, porque a gente tem que considerar os algoritmos para ele entender os dicionários em português e inglês. Então, a gente precisa, no final, fazer com que ele entenda de que, na verdade, quais palavras em português, quais palavras em inglês, porque os domínios no .br podem utilizar tantas gramáticas em português e inglês, se isso representa alguma coisa negativa e se ainda remete a alguma coisa que já é consolidada, no caso da Americanas, que é o exemplo. Então, para isso, a gente utiliza uma base de ground truth. E a gente constrói essa base de ground truth utilizando blacklists e whitelists para rotularizar os dados, uma vez que a gente utiliza algoritmos supervisionados. Então, no caso de whitelists, a gente pega o histórico de 5 anos da Alexa Top 1 Million e a gente pega o que tem em comum nos domínios que estão em comum nos 5 anos, porque domínios benignos tendem a permanecer na lista por um bom tempo. E, como eu disse lá no começo, a ideia do trabalho é a gente fugir daquela detecção baseada apenas em lista. Então, isso é para a construção da nossa base de próprio treinamento do algoritmo. E para blacklist, a gente utiliza OpenFish, Malware Domain, para a gente conseguir rotularizar os dados. O segundo módulo, que é o módulo de análise de coleta ativa, ele pode ser aplicado logo após o registro do domínio ser efetivado. Ou seja, a partir do momento que aquele domínio foi publicado e você já tem acesso ao URL dele, que é o arquivo de zona, né, especificando as entradas A, 4A, MX, a gente consegue identificar alguns padrões de que se remetem aos domínios benignos ou maliciosos. A gente também utiliza técnicas de aprendizado de máquina para isso. E, basicamente, a arquitetura desse módulo consiste em a gente ter como entrada os domínios, né, conhecidos e já rotularizados, fazer essa coleta ativa, ou seja, nós mesmos fazer as consultas DNS, pegar as respostas e, a partir dessas respostas, extrair características. E um exemplo dessas características que a gente conseguiu observar nos conjuntos de treinamento são o TTL e o número de RRs MX do domínio. A gente sabe que um domínio benigno, ele tende a ter um TTL padrão para a sua característica. Só que um domínio malicioso, que está utilizando IPs ali para propagar atividades maliciosas de alguma forma, eles costumam deixar o TTL muito mais baixo pelo simples fato de que aquele IP pode entrar numa blacklist. Então, se eles deixam o TTL alto, aquilo ia ficar em cache, logo eles perderiam a eficiência do ataque. E, além disso, para a prática de spam especificamente, alguns domínios ligados a spam costumam ter muitos números de registros MX. Em alguns casos, os domínios ligados ao spam eles tinham 80 registros MX a mais do que domínios benignos. E como a gente utiliza técnicas de aprendizado de máquina, a gente precisa validar isso. E uma das formas que a gente valida nossos algoritmos é o K-fold cross-validation. Nesse método, a gente divide nossa amostra de dados em K partes, e a gente utiliza sempre K-1 partes para treinar o algoritmo e uma parte para validar. Isso é importante porque a cada vez que a gente valida, a gente verifica se o que a gente está desenvolvendo no algoritmo, ele está sendo um algoritmo abrangente ou se ele está simplesmente decorando as especificidades daquela amostra. E, por fim, o último passo do projeto, e o mais complexo, é a análise da coleta passiva. E esse módulo ele atua no último elo, que é depois que o domínio já foi publicado, de que ele está tendo acesso, então a gente coleta esse tráfego DNS, coleta os PCAPs, a gente trata esses dados fazendo um pré-processamento, enriquecimento dos dados, e isso permite a gente ter alguns insights de como o comportamento daquele domínio varia, tanto em quesitos de como as perguntas para aquele domínio têm chegado e como também ele tem comportado em termos de resposta, se ele tem alterado os IPs, se ele tem alterado os registros muito rapidamente. Porque isso é o que caracteriza alguns tipos de ataques que eu vou falar mais para frente. Esse módulo, para ser aplicado, você precisa ter uma hierarquia mais alta do DNS. Então,
Ou você está no nível de TLD, que consegue ter uma abrangência grande dos domínios, ou você está operando um recursivo de um WISP também, com uma grande quantidade de dados. E a gente tem estudado aplicar modelos de redes neurais nesse módulo. Uma vez que a gente tem um volume de dados considerável, a gente consegue aplicar técnicas diferentes dos outros dois. Especificamente, esse módulo a gente ainda não fez deploy na rede do NIC, a gente não trabalhou com nenhum dados fornecidos por eles, nem nada assim. A gente conseguiu uma parceria com o pessoal da Universidade de Oslo, que nos enviaram uma base de dados de DNS passivo, com aproximadamente 171 milhões de domínios. Então, os testes que a gente tem feito têm sido com base nessa base de dados. Através dessa base de dados, a gente consegue extrair mais de 28 características. Dentre elas, a variação do IP, a variação da localização, de onde estão vindo as requisições, variação de TTL, atividade do domínio e, principalmente, identificar padrões no comportamento dele. Isso é possível porque a gente, logo depois de coletar, a gente tem um tratamento de enriquecimento dos dados. E nisso a gente utiliza algumas bases de GeoIP, que fica a curiosidade caso alguém queira fazer uma coisa parecida. A gente utiliza a base da GeoMind, que é uma base que tem os planos pagos, mas a gente está utilizando o plano gratuito. E isso permite a gente identificar o AS daquele IP que está fazendo a requisição, dentre diversas outras coisas. E um exemplo de como esse módulo pode atuar, detectando as fraudes, por exemplo, em vermelho é os domínios maliciosos e em verde os domínios benignos. Domínios que são benignos, por exemplo, digamos que a gente vai ter uma Black Friday, então uma empresa de e-commerce quer lançar lá um domínio com uma promoção de alguma coisa, no caso do Brasil. Então, esse grande e-commerce vai lançar isso, vai fazer uma publicidade com público direcionado. Então, é muito provável de que o tráfego venha a partir de pessoas do Brasil, que embora tenha uma diversidade dos AS, mas de que você tenha o mesmo country code dos IPs. Já se você aplica isso para atividades maliciosas, a gente tem, por exemplo, a própria técnica do Fast Flux Domain, ou se você for fazer botnets, isso distribuído de uma forma muito grande. Então, dá para se ver nitidamente no gráfico que domínios benignos eles tendem a ter uma diversidade menor, tanto de AS quanto de country code. Só que esse módulo tem um grande desafio, que é lidar com a grande quantidade de dados. Uma vez que ele foi projetado para atuar numa hierarquia alta de DNS, como um TLD, então a gente tem que considerar de que esse tráfego coletado ele vai ter uma grande incidência de requisições. Uma vez de que hoje, no .br, a gente tem 4.105.503 domínios registrados. E para a gente lidar com essa grande quantidade de informação, a gente teve como base um trabalho de um pessoal da Holanda, do Sydney Labs, que eles desenvolveram a Entrada, que é uma plataforma de coleta e pré-processamento e armazenamento de dados que se baseia no Kit Hadoop e Apache Spark. Então, a gente coleta esses PCAPs, passam por um servidor intermediário, onde eles são pré-processados, a gente realiza a limpeza deles, e aqui nesse ponto acontece uma parte muito importante do processo, que é fazer a conversão desses arquivos PCAPs brutos para um formato chamado Parquet. E eu também quis me atentar a isso, porque caso vocês estejam monitorando o tráfego de rede, coletando pacotes, este é um método muito eficaz para você utilizar depois com algoritmos de aprendizado de máquina. Especialmente porque quem aqui já trabalhou com Pandas Data Frame, alguma coisa assim, para os algoritmos, sabe que esse formato tem importação praticamente instantânea. Então, uma vez que você recuperou ele do seu banco de dados, você consegue colocar nos seus algoritmos praticamente instantaneamente. E, além disso, ele tem métodos de compreensão muito eficientes. Em alguns casos, a gente consegue reduzir o tamanho do PCAP em até 70%, mesmo após o enriquecimento de características e colocando todo o tratamento que a gente faz. E, por fim, a gente coloca esses dados num cluster Hadoop distribuído, onde vários nós operam para permitir com que a gente armazene grande quantidade de dados com redundância e também operando o Spark para permitir as consultas. E, para unificar tudo isso, a gente desenvolveu um framework que permite com que o pessoal que trabalha nessa área do NIC consiga fazer consultas para um domínio e receber também um feed de novos domínios cadastrados. Então, como vocês devem saber, a gente coleta todo esse tráfego do DNS, só que a gente não precisa analisar todos eles. Então, a ideia é começar a analisar apenas os que são novos. Então, o framework ele recebe esse feed de novos domínios, e, a partir disso, ele faz o filtro para realizar as análises dos 3 módulos
e exibir o resultado unificado. Porque cada módulo do projeto ele funciona de forma independente. Então, é possível você fazer consultas APIs para cada um deles, enviar o domínio que você quer saber se é ou não malicioso. Só que a gente fazer essa unificação permite a gente, então, ter os resultados ali para gerar um relatório para a própria pessoa que vai avaliar isso dentro do NIC, e a gente classifica em 3 formas diferentes: benigno, malicioso e reteste. E essa característica de reteste é importante porque, eventualmente, a gente pode ter alguém que compra um domínio de que, no primeiro módulo, ele identificou como benigno, só que ele ainda não tem o registro RR, ele não acrescentou coisa ali ou ele não tem tráfego. Então, esse domínio não teria os resultados do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. E, além disso, através do framework, você pode exportar relatórios em CSV, no formato de Pandas Data Frame também, para que você possa fazer suas próprias análises. E uma coisa legal é de que a gente ainda está implementando essa feature, mas a gente pretende, então, acrescentar para que, no futuro, domínios que já foram validados como benignos, eles possam entrar numa lista de retesting secundário. Porque nada garante de que alguém que um dia comprou um domínio e utilizou ele de forma benigna possa começar a utilizar de forma maliciosa. Então, esse também é um dos planos futuros para a gente acrescentar no framework. E até agora, a gente obteve alguns resultados interessantes. As precisões do módulo que a gente conseguiu no módulo 1 foram de 77%, no 2 de 89% e no 3 de 90%. E essas precisões são medidas utilizando algumas métricas para avaliar modelos computacionais, como a área sobre a curva ROC, que ele avalia tanto a especificidade do modelo, quanto a taxa de detecção de verdadeiro positivo. Isso porque um modelo ele tem que ser generalista. A gente não pode fazer com que esse modelo simplesmente decore algumas características e comece a fazer previsões sobre os outros dados. Então, a gente utiliza essas métricas para avaliar o quão preciso ele está. E, além disso, com esse trabalho, a gente consegue fornecer uma detecção rápida se o registro é ou não malicioso, principalmente porque a atuação do módulo 1 e do módulo 2, elas são praticamente instantâneas no registro do domínio, enquanto o módulo 3, da análise de coleta passiva, consegue identificar alguns tipos de ataque em períodos que vão de 3 a 5 dias. E eu não poderia deixar de terminar essa apresentação sem agradecer também o pessoal do laboratório, o Leopoldo e o Marcos, que são do mestrado e trabalham com o desenvolvimento dos algoritmos, e também em especial ao Álvaro e ao Rafael, que trabalharam na construção do módulo 1 e do 2, mas de que já formaram. Bom, perguntas? Muito bem, temos um tempinho aí para perguntas. Oi, Vinícius, Frederico, do NIC-BR. Vocês têm alguma previsão de publicar um paper sobre o trabalho que vocês fizeram? Então, isso é com o pessoal do mestrado, mas eles estão no processo de submissão para algumas revistas, para publicar. E eu não sei quanto tempo vai demorar para ser aceito. Tá. E sobre análise bibliográfica aqui nesse trabalho que vocês fizeram desde o início? Você pode contar um pouquinho o que vocês observaram, que já tem na literatura? Sim, existem alguns trabalhos já de alguns países que já fazem essa análise do TLD. Então, um trabalho recente que foi divulgado, que eu ainda não tive tempo de lê-lo completamente, foi do domínio do .eu, da Europa, que ele também ele trabalha identificando essas fraudes no registro, mas o que mais serviu como base para a gente foram alguns artigos como o COPS, que é um artigo de análise passiva, ele detecta ali botnets, utilizando o tráfego passivo, e um artigo chamado Exposure, que ele também, através de todas essas características aplicadas da coleta ativa do DNS, associado também à coleta de análise textual, ele é um pouco mais abrangente, ele consegue identificar alguns ataques que já foram publicamente conhecidos. Então, a gente utilizou uma base de uns 4 ou 5 artigos para fazer isso, e já existem alguns TLDs ao redor do mundo que utilizam algumas técnicas de colocar esses dados do tráfego em grafos e identificar o comportamento, de novo, analisando o perfil da requisição. E, especialmente na parte da coleta passiva, a gente teve como base o que o pessoal da Holanda faz, do TLD de lá, principalmente para fazer a coleta e análise. Legal, obrigado. Por nada. Mais algum comentário?
Só dar uma olhadinha se tem alguma coisa online aqui. Acho que não. Muito bem. Então, vamos agradecer ao Vinícius. Obrigado, Vinícius.